Boa noite, SSI, como vocês estão? Tudo bem? Vamos puxar aqui, então? Quem que vai começar? Pode fazer. Oh, meu Deus. Aê! Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia e à última palestra, e eu gostaria de convidar a Kelly para falar um pouco sobre análise de redes sociais criminais. Ela, que é orientanda do DIGI, né, no mestrado. Então, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Bom, primeiro de tudo, chegar aqui como orientanda do DIGI já tem um peso, né, cara? Porque o cara é referência, né? Bom, gente, eu tô aqui para falar com vocês sobre análise de redes sociais criminais. Eu vou fazer aqui uma introdução para vocês, vou me apresentar e depois eu vou passar exatamente para o tema. A minha apresentação ela vai se dividir em apresentação, o histórico da análise de redes sociais de uma forma bem breve. Depois eu vou falar sobre os objetivos dessa pesquisa, a análise estatística que foi feita e a análise da operação Anteros. Bom, meu nome é Kelly, eu sou graduada em Direito, vou colar grau semana que vem em Tecnologia da Informação e termino Engenharia da Computação agora em dezembro. Eu tenho especialização em Direito e Processo Penal, em Criminalidade Organizada, em Análise de Dados, estou cursando Inteligência de Estado, Inteligência Policial e Gestão de Segurança Pública. Eu sou funcionária pública vai fazer 12 anos e eu sempre fui apaixonada pela área acadêmica, né? Então, eu demorei um pouco para me encontrar aqui com a USP e que bom que eu estou aqui com vocês hoje. Essa apresentação ela é baseada no meu projeto de iniciação científica, que foi desenvolvido, embora eu estude na Univesp, a minha faculdade atualmente é a Univesp, ela não tem um programa de desenvolvimento de projeto de iniciação científica. Então, eu busquei um professor que topasse me orientar num projeto voluntário, e, no caso, eu encontrei com o queridíssimo Digi, o famosíssimo Digi Ampietri. Beijo, professor, eu sei que você está me assistindo. Opa. Travou. Bom, aqui. Tá para cá. Bom, primeiro de tudo, essa pesquisa, gente, ela se inicia com algumas bases que eu sei que vocês... a gente lida com isso no dia a dia, então todo mundo consegue perceber o que está acontecendo, só que foi um momento de parar para pensar e aprofundar. As transformações tecnológicas estão aí, e elas impactam todos os âmbitos da nossa vida. A nossa interação com os nossos amigos, com familiares, com namorados e etc. Todas as nossas relações estão sendo impactadas, inclusive o crime. Então, o Estado ele precisa ver formas de se atualizar, de abarcar essa tecnologia, de trazer para dentro, para que a gente consiga fazer um combate ao crime que seja efetivo. Porque senão fica aquela coisa de ficar enxugando gelo, né? Ficar prendendo quem não tem necessidade de prender e deixa de prender quem deveria estar preso. Então, com base nisso, a gente sabe que a lei também não consegue acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas, e foi por conta disso tudo, esse raciocínio que a gente fez no início da pesquisa, a gente decidiu, então, estudar de que forma que a gente poderia contribuir nesse debate, trazer ferramentas, trazer ideias que pudessem melhorar a eficiência do Estado. Bom, sobre a análise de redes sociais, eu acredito que todos vocês aqui provavelmente tiveram aula com o professor Digi Ampietri. Ele dá aula no mestrado da disciplina de análise de redes sociais. E essa disciplina, gente, ela é uma disciplina multidisciplinar. Ela não fala só sobre, por exemplo, ela não conversa só com a informática. Ela conversa com psicologia, com estatística, com física, sociologia. Ela é um agrupamento de todas essas matérias. E, inicialmente, eles utilizavam essa forma de analisar, eles chamavam como sociometria. Por quê? O comportamento humano, ele pode, como a gente tem padrões de comportamento, a gente pode transformar esses padrões em números. E quando a gente transforma esses padrões em números, a gente consegue calcular e prever alguns comportamentos.
Isso é que era sociometria, que se a gente pegar o nome faz sentido, né? A métrica das relações sociais. E com o tempo evoluiu para ser chamado de análise de redes sociais, que é o que a gente fala hoje. Só que é importante destacar que eu não estou tratando aqui de análise de rede social no sentido de analisar o WhatsApp de alguém, ou de analisar o Facebook, Instagram, ou o que seja. Eu estou falando aqui de malha social. Então, eu poderia fazer uma análise de redes sociais aqui envolvendo todos vocês que estão aqui na sala comigo agora. Eu poderia pegar todos vocês que estão juntos e traçar fazer uma aresta ali, pontuando que vocês se comunicam. E a gente ia conseguir entender, então, quais são os grupos que são formados aqui dentro da sala, se existem pessoas que não se comunicam com outras, se todo mundo faz parte de uma mesma rede, porque todo mundo estuda o mesmo curso, a mesma linha de pesquisa. Então, isso é análise de rede social. Eu posso fazer uma análise também do Facebook, eu posso fazer uma análise de um WhatsApp, mas não é disso que a gente está tratando. É um assunto muito mais amplo, que eu falo de relações sociais como um todo. E bem, como eu disse, a tecnologia, ela impacta todas as formas de relação. Então, não é diferente com a criminalidade, porque ela se utiliza dos mecanismos que vão surgindo para poder inventar novas formas de aplicar crimes, de todas as naturezas. E o Estado, ele tem como função primeira trazer a sensação de segurança para o povo. Então, ele precisa utilizar ferramentas que permitam que ele dê essa sensação de segurança. Aqui, quando a gente vai analisar os comportamentos, é importante... Eu trouxe essa figura porque eu acho que ela representa bem o que eu tenho para dizer para vocês. Dentro da análise de redes sociais, como eu estou falando para vocês de várias pessoas interagindo, eu preciso explicar para vocês esse conceito aqui, de que a soma do comportamento de várias pessoas não traz um comportamento óbvio. Por quê? Tem um autor que chama Gustave Le Bon, que ele fala para a gente o seguinte, que quando uma pessoa sozinha ela é analisada, é impossível de prever o que ela vai fazer. Porque o comportamento individual, ele é pautado por sensações, por medos, por vontades, e a gente não tem como prever exatamente o que uma pessoa vai fazer. A gente pode conseguir delimitar ali algumas possibilidades, mas prever com precisão não dá. Quando a gente está falando de um grupo de pessoas, é como se a gente formasse uma outra pessoa. Então, se eu juntar 50 pessoas, a gente vai estar construindo uma outra personalidade, que é uma personalidade do grupo. Aquele grupo cria um padrão próprio. Então, vamos supor, todas essas pessoas concordam que elas gostam de maçã. E aquilo é um comportamento do grupo. E todo mundo que fizer parte daquele grupo, para fazer parte daquele grupo, passa a ter aquele mesmo comportamento e tudo mais. Só que não necessariamente todo mundo vai gostar daquele mesmo jeito se fosse individual. Mas o grupo gosta, então eles acabam sendo influenciados por essa personalidade de grupo. Eu peguei esse exemplo da maçã, mas eu posso estar falando, por exemplo, de consumo de droga, eu posso estar falando do hábito de estudo, eu posso estar falando de hábito de esportes, eu posso estar falando de comportamentos excludentes, e eu posso falar de N outras coisas aqui para vocês. Mas o ponto é que, nesse caso, quando a gente está analisando a relação entre várias pessoas, 1 mais 1 é diferente de 2. Se eu junto várias pessoas, o resultado não é previsível, não vai dar 2. Tá? Então, isso é importante para a gente entender de que modo isso é algo que precisa ser estudado utilizando de técnicas específicas, e a análise de redes sociais é uma dessas técnicas que permite que a gente consiga compreender melhor o comportamento de todas essas pessoas nas suas relações. Quais eram os objetivos da pesquisa? O primeiro objetivo da pesquisa era fazer uma análise estatística. O princípio do projeto, na verdade, era fazer a análise da operação. Só que quando a gente começou a levantar os dados, eu falei, professor, e se a gente levantasse também as informações das estatísticas para a gente ver qual seria o impacto
dos crimes digitais na prática, de eu demonstrar o quanto eles estão sendo se proliferando por aí, o quanto é grave a situação, para embasar a necessidade dessa reformulação das políticas públicas, principalmente na área de segurança pública. Então, nós fizemos essas duas partes da pesquisa. A primeira foi a análise estatística e a segunda foi a análise da operação Anteros. A análise estatística, primeiro é importante pontuar com vocês que a estatística ela é uma disciplina que ela auxilia a gente a analisar grande massa de dados e conseguir extrair informações daquilo. Informações que podem ser úteis. A gente pega dado cru e transforma em informação. E com essa informação a gente vai produzir inteligência, vai produzir uma ação, vai planejar alguma coisa. Então a gente precisa organizar, criar estratégias, né, traçar um objetivo para trabalhar aquela estatística, porque senão também fica uma coisa infundada e que pode ser enviesada. Então, por isso que a gente tem que estabelecer bem o que estamos procurando e para onde queremos ir. Nesse caso, quando a gente está falando de trazer estatística para dentro da análise criminal, uma das coisas que a gente consegue perceber, um dos fenômenos, é a questão da migração criminal. Já tivemos várias vezes, impactados por vários tipos de tecnologias, porque quando eu digo tecnologia, eu não me refiro só a um celular novo, um computador novo. Eu me refiro ao surgimento do carro. Eu me refiro ao surgimento de novas ferramentas, novos instrumentos. Então, se a gente está falando de novas tecnologias, a gente sempre vai ter uma nova forma de migração criminal. Por exemplo, eu tenho certeza que todos vocês aqui já viram que recentemente estão utilizando de fazer falsas ligações, adulterando a voz da pessoa que está ligando para se parecer com de um familiar. Esse tipo de golpe está muito famoso agora, está acontecendo para caramba, e tem muita gente caindo porque não está acompanhando esse avanço. A gente teve uma inserção da tecnologia na sociedade, mas a gente não trouxe a sociedade para compreender como funciona a tecnologia. Então, por conta desse descompasso, a gente vai sempre ter um atraso nessa evolução social para acompanhar a tecnologia. Eu trouxe essa frase porque eu acho que ela encaixa bem com o que eu acredito, né? Que o propósito da análise estatística é esclarecer e não confundir. Então, a gente tem que saber usar os dados de forma sábia, de forma planejada, para fazer algo que seja útil, e não para espalhar informações, desinformações, no caso, né? Dentro do contexto de políticas sociais, os dados, eles ajudam a pessoa que decide, né, num nível decisório dentro do Estado, a saber qual é o âmbito que está precisando de mais atenção, onde que ele deve agir, o que ele precisa fazer para evitar que aquele fato aconteça e como ele deve agir para reprimir aquele fato que aconteceu. E aí eu trouxe esse trecho aqui do Manual para Desenvolvimento de um sistema de estatísticas de justiça criminal da ONU, que diz: cada componente do sistema de justiça criminal que inevitavelmente cria grandes quantidades de registro. Porque, por exemplo, um boletim de ocorrência é um registro, né? Um atendimento médico que a gente passa é um registro. E todas essas informações vão para um banco de dados, que a forma como são tratados, agora eu vou ignorar, mas todos estão ali alimentando uma base de dados. Então, eles estão fornecendo informações para a gente que a gente pode utilizar. E aí continua. Mas é apenas quando essas informações brutas são transformadas por meio de coleta e organização proposital em forma estatística, que esses registros fornecem informações valiosas para a tomada de decisões na justiça criminal. Certo? Então, assim, acho que esse trecho ele amarra bem o que eu estava dizendo para vocês até agora. Então, eu vou passar aqui agora a dados. Vamos aos dados que nós trabalhamos nessa pesquisa. Bom, quando nós solicitamos os dados, a gente não imaginou que ia ter tanta coisa na mão, honestamente.
a gente analisou mais de 600 mil casos do estado de São Paulo, referentes ao período de 2019 a 2022. A gente fez esse recorte porque foi um período ali que nós tínhamos acesso aos dados e 2023 ali ainda, quando a gente começou a pesquisa, os dados estavam incompletos, a gente preferiu descartar e trabalhar só com os dados completos, certo? E aqui eu vou falar para vocês sobre crimes violentos, e eu preciso pontuar para vocês o que são crimes violentos na consideração desse trabalho. Lógico que, assim, existem vários outros crimes que são muito violentos, mas eu estou trabalhando com o que é referido pela Secretaria de Segurança Pública como crime violento. Porque se eu mudar algum dado aqui, acrescentar algum outro crime que eu considero violento, eu posso deturpar a estatística que eles fornecem para a gente. Então, como eu queria apresentar o dado o mais puro possível para vocês, não enviesar ele de alguma forma, eu preferi trazer aqui para vocês. Então, é o caso do homicídio doloso, roubo, latrocínio, estupro e extorsão mediante sequestro. Em todos esses casos, a gente tem o emprego de violência e um grande impacto social. Aqui, eu apresento para vocês o meu primeiro gráfico, que demonstra o quantitativo de crimes totais no período de 2019 a 2022. A gente percebe, 2020 foi quando começou a pandemia, né? Então, a gente teve uma queda de 9,5% naquele ano. E, logo em seguida, voltou a subir. E a gente teve um aumento, nesse período, de 28%, que é um aumento relevante se a gente parar para pensar. Mas não é um aumento tão gritante quanto que vocês vão ver em relação a crimes digitais. Então, esse aumento aqui está tranquilo ainda. O Túlio Kahn, ele é um pesquisador e ele publicou em 2022 já falando sobre uma possibilidade de uma migração criminal estar acontecendo. Por quê? Hoje em dia, todo mundo tem acesso ao celular, né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem acesso ao celular. A maioria das pessoas tem acesso à internet. Então, essa proliferação tecnológica, ela facilita que novos tipos penais surjam, né? E que os caras que estão praticando crimes, eles vão ficando desmotivados. Eles vão perdendo essa motivação e perdendo a oportunidade de ter contato com a vítima. Porque até um tempo atrás, era muito normal, até um tempo atrás, eu acredito que não é da geração de vocês, mas eu sei que tem gente aqui que vai me entender, que a gente ia no banco para sacar dinheiro, né? E hoje em dia a gente resolve tudo por Pix, tudo no NFC do cartão do celular. A gente não anda mais com dinheiro físico, a gente não anda mais com cheque, a gente não anda mais com essas coisas. Então, um roubo na rua, ele é dificultado. E se alguém chegar para me assaltar, ele só vai ter, por exemplo, o celular para levar, que vai ter mais valor, né? A gente não anda com objetos, até porque o celular ele supre a necessidade até de um computador eventualmente estar com a gente. Então, isso tudo interrompe o ciclo do crime que vem acontecendo dentro daquela sociedade, no caso da sociedade do Estado de São Paulo. Quando a gente para olhar para os crimes digitais cometidos no Estado de São Paulo, a gente vai ver que a gente teve um aumento de 661% de 2019 a 2022. Tá certo que a gente teve uma queda ali. E uma coisa antes que eu não posso deixar de falar. A gente está trabalhando, gente, alguns crimes, a gente espera que tenha uma cifra oculta de registros. O que isso significa? Muitas pessoas sentem vergonha de reportar, por exemplo, foram vítimas de um crime. Um crime violento é muito mais facilmente reportado do que um crime em que a pessoa foi enganada, como é o caso, por exemplo, de um estelionato, ou de outros tipos de crimes digitais, como, por exemplo, a invasão de um dispositivo, um ataque de ransomware, em que a pessoa fica refém até pagar um valor para que tenha seus dados devolvidos, ou até uma exposição online. Todas essas informações, muitas vezes, não chegam para a gente. Então, vocês imaginem que aqui a gente está falando com o que foi reportado,
Tem muita coisa que não foi reportada. Então, esses números, eles representam uma parcela da realidade, mas não ela toda. Então, a gente pode ter tido um aumento muito maior. Tá? Então, aqui a gente teve uma queda de 2021 para 2022. Assim, com a realidade que eu observo de dentro da instituição policial, o que eu acredito é que a gente vai ter uma flutuação pequena de um ano para o outro, mas a média vai sempre se manter essa, e que a gente tende a ter um aumento, na verdade, nos próximos anos, mas a flutuação não vai ser tão drástica como foi num período de 2 anos, por exemplo, de 24.891, a gente pular para 216 mil, que é uma diferença muito grande. Então, eu acredito que essa seja uma tendência. Tratando dos crimes violentos, que eu falei com vocês agorinha, que era o estupro, o homicídio e tudo mais, em relação aos crimes violentos, a gente vê que teve uma queda significativa de 5%. E quando a gente observa que a gente teve um aumento de 661% nos crimes digitais e temos uma diminuição de 5% nos crimes violentos, isso muito provavelmente indica para a gente que a gente está tendo essa migração mesmo. O cara deixa de roubar na rua, mas ele aprende a praticar um estelionato. Ele aprende a invadir um dispositivo e ele aplica outros tipos de golpe, enfim, ele pode aplicar outros tantos crimes. E isso tudo vai refletindo na realidade que a gente precisa de nova legislação, precisa de ações práticas. Aí agora, eu falei para vocês que aqueles números não eram nada. Quando a gente pega e faz um recorte dentro dos crimes digitais e pega só os estelionatos cometidos por meio digital, isso nem pega todos os estelionatos. Nesse caso, a gente sai de 2019 com 8.642 casos e vai para 2022 com 109 mil. É muita coisa. É um aumento de 1.162%. Mas, pasmem, se eu pegar o primeiro número, o mês de janeiro de 2019, e comparar com o último período da análise, que foi dezembro de 2022, o aumento é de 2.900%. Então, assim, isso aqui dá a dimensão da gravidade do problema. E aqui eu consegui ilustrar essa parte maior, são os crimes digitais, e o recorte menor é dos estelionatos cometidos por meios digitais. E aí a gente tem uma noção de que sempre veio acompanhando e vem crescendo, inclusive, em percentual, em relação a todos os crimes cometidos por meios digitais. Bom, mas o que provoca toda essa mudança, né, efetivamente, se a gente for analisar a motivação? Bom, a motivação, primeiro de tudo, o maior lucro, né? Porque se o cara te rouba na rua, ele vai pegar o dinheiro que você tem na carteira, que hoje em dia é nada. Se ele pega seu celular, ele vai vender por alguns reais e não muita coisa. Mas se ele aplica um golpe pela internet, quantas vezes a gente já ouviu falar de alguém que entregou 30 mil reais numa conversa? Porque eu achei que era minha filha, ela estava precisando de dinheiro e eu transferi. Então, o lucro é muito maior. E o risco de ir para a prisão, infinitamente menor. Porque como é um crime sem violência, ele não está naquela estatística, então ele não é considerado tão grave assim. A pena é baixa. Se a pessoa for presa ainda, a pena é muito baixa. A chance de ficar preso é muito baixa. E a gente não tem um pessoal preparado dentro das instituições policiais hoje para fazer o combate. Porque se os caras estão se modernizando e aprendendo técnicas, por exemplo, de hacking, a gente precisa fazer isso também. E não temos feito. Então, vamos pensar aqui agora num caso prático para mostrar para vocês de que forma que a análise de redes sociais consegue contribuir aqui para essa discussão especificamente. Essa operação é a Operação Anteros, ela foi desenvolvida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, especificamente pela região do DEM Inter 8 de Presidente Prudente. Ela teve 211 pessoas como alvo e ela investigava o crime de estelionato. Bom, o crime de estelionato está previsto no Código Penal, no artigo 171, e ele fala o seguinte: obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ok, é bem amplo, né? A pena para esse crime, gente, é de 1 a 5 anos. Se a gente parar para pensar que o crime de estelionato ele não tem violência, eventualmente o cara não tem uma passagem prévia, o cara vai pegar 1 ano. Então ele não vai nem chegar a ser preso. Por conta da reiteração dos crimes praticados por meio da internet, foi inserido, em 2021, o parágrafo 2º A e B, e ele faz o seguinte, ele fala da fraude eletrônica, que aí aumenta a pena para 4 a 8 anos, se for utilizado o meio de informática ali, né? Que utilizar para conseguir dados, para conseguir acesso ao dispositivo da pessoa e etc. e tal. E a pena pode aumentar ainda mais se o crime é utilizado utilizando o servidor mantido fora do país. Então, por exemplo, a pessoa utiliza o WhatsApp. Se ela utilizar o WhatsApp, o servidor está fora do país, já enquadra nessa modalidade e a pena é aumentada. Então, a gente tem uma maior possibilidade, certo? De fato, punir essas pessoas. A Operação Anteros. Por que ela chama Anteros? Anteros, para quem não sabe, é um deus grego, o deus do amor correspondido. Especificamente do amor devolvido, eles chamam, né? Que é o amor que ele é dado de volta. Eles tratam dessa forma. Em alguns lugares ele é representado como Cupido, então por isso que eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar para vocês. Mas por que foi escolhido esse nome? Porque o pessoal sempre fica curioso quem que fica escolhendo o nome das operações policiais, que são sempre muito criativas. A Operação Anteros, gente, ela falava sobre estelionato amoroso. Como que funciona o estelionato amoroso? Geralmente, uma pessoa conversa com a outra com o fim de se envolver, de provocar um envolvimento emocional daquela vítima para que ela faça alguma coisa. Então, pode ser transferir um dinheiro, pagar alguma coisa, dar acesso a algum dado, enviar uma foto que depois vai ser usado para conseguir dinheiro de alguma forma e etc. e tal. Então, é por isso que a gente chama de estelionato amoroso, porque envolve essa questão emocional mesmo da vítima. As vítimas não necessariamente, não exclusivamente são mulheres, mas é um crime praticado com muitas mulheres, geralmente mulheres de meia idade, pessoas mais sozinhas, que não têm uma rede de apoio para dar suporte, para dar uma dica de que, olha, isso aqui não está cheirando bem. Então, geralmente é isso, mas também existem muitos homens que acabam sendo vítima desse crime. Eu peguei aqui algumas fotos que estão na internet, que estão com o aviso de que foram usados para a prática de crime, de estelionato amoroso, justamente. E vocês podem perceber que todos são pessoas das Forças Armadas Americanas. Isso aqui é parte do métier, tá? O que eles fazem? Eles se passam por alguém da Força Aérea, geralmente falam que estão numa missão e que estão cansados e querem vir morar com o amor da vida deles no Brasil, é tudo que eles querem. Então eles mandam foto, fazem fake, aqueles vídeos deepfake, fazem tudo e mais um pouco para conseguir fazer a vítima acreditar naquilo que ele está falando e acabar contribuindo de alguma forma, mandando um dinheiro, pagando alguma coisa. E uma das técnicas que eles empregam chama love bombing. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Love bombing é quando alguém te inunda de amor, te coloca numa situação de te dar tanta atenção e tanto amor que você não é capaz de pensar outra coisa. Você acredita naquele amor, não tem como, você fica cego, não tem como aquilo não ser verdade. A pessoa fala comigo às 3, às 7, às 11, e o horário que eu quiser, a pessoa está sempre disponível. Só que o que a vítima não imagina é que, em boa parte dos casos, ela está falando com um adolescente de 14 anos de outro país. É porque essas pessoas, elas são treinadas para fazer alguém acreditar naquilo. E como a vítima precisa cair no love bombing, eles acabam revezando para manter sempre a vítima com atenção. Então, se for às 5 da manhã, a vítima estiver carente, mandar uma mensagem, ai, não estou conseguindo dormir, vai ter algum deles para atender, vai ter alguém de plantão para atender.
Então, é muito bem estruturado. E isso tudo tira a capacidade de análise crítica da vítima. Então, por isso que eu falei para vocês que a maioria das vítimas são mulheres de meia idade que estão muito sozinhas, né, muito solitárias. Bom, agora, especificamente falando sobre a Operação Anteros, tá? Eu vou explicar para vocês como que era essa estrutura criminosa toda, dessa organização criminosa. Lembrando que todos os dados que a gente coletou para essa pesquisa foi feita essa coleta de forma completamente anônima. Então, eu não sei quem são essas pessoas, eu só sei quais eram as funções e com quem que cada um se relacionava ali dentro. A primeira função era de liderança, que é o óbvio do todo, né? Era o cara que coordenava toda a operação. Então, de 211 pessoas, eu tinha 2 na liderança. Esses caras, eles coordenavam tanto a prática dos estelionatos no país, como também tráfico. Eles coordenavam rede de venda de crianças e outros tantos crimes que eles cometeram utilizando aquela organização criminosa como facilitadora. Então, por isso que é importante entender a gravidade que é ter uma organização criminosa tão forte no país, porque ela acaba não explorando somente um tipo de mercado, ela explora muitos outros e todos que ela tiver capacidade para alcançar. A segunda divisão era a de fake lovers. Os fake lovers eram os carinhas de 14 anos que eu falei para vocês agora, que estavam lá conversando com a vítima. Essas pessoas, elas são incumbidas de fazer a vítima se envolver emocionalmente, utilizando de todos os artifícios para isso. A terceira função era de agente de lavagem, que era a pessoa que cooptava e coordenava toda a parte de lavagem de dinheiro dentro da organização. Tínhamos os correntistas, que são as pessoas que emprestam a conta bancária para que o dinheiro recebido da vítima seja depositado nele, de modo que o dinheiro vai ficar pingando de conta em conta e dificultando o rastreio, dificultando a recuperação. E, por último, tem a modalidade de recrutadores, operadores e oficiais. Essa ela é subdividida e ela é muito mais complexa, porque ela envolve também o contato com a vítima, cada hora com uma finalidade. Primeiro de tudo, a pessoa liga e fala: amor, tive problemas diplomáticos, não consigo sair daqui, preciso de dinheiro para pagar propina. E a pessoa transfere o dinheiro. A segunda possibilidade, a pessoa foi parada no aeroporto e não tem dinheiro para alguma coisa, para pagar passagem, para pagar alguma coisa ali, e a pessoa pede dinheiro também. Na outra modalidade, ela diz que foram detectados joias, dinheiro e tudo mais dentro da mala e que ela está presa no aeroporto e precisa pagar os impostos daqueles bens que estão ali, porque não estavam declarados em lugar nenhum, e sem pagar lá não vai sair dali. E na última, a gente divide em 2, porque a pessoa, em tese, mandou um presente para a vítima e ela fala para alguém, entra em contato e fala: é o seguinte, eu tô com o teu presente aqui, mas eu preciso que você pague o frete, porque é caro para eu levar até você, é longe, então eu preciso que você pague o frete aqui dessa caixa de dinheiro que eu tenho. Ou então, fala para a vítima que o presente ele é tão caro que ele exige a presença de uma escolta armada. Então, existem todas essas modalidades, e acreditem, tem gente que cai nessa porcaria todo dia, porque é tudo muito bem arquitetado, muito bem orquestrado. Essa é a Operação Anteros, na sua primeira visualização que a gente criou. Como vocês podem ver, é um monte de bolinha conectada. Essa foi a primeira representação das 211 pessoas que eu falei para vocês que estava sendo investigada nesse caso. E aí a gente foi fazer outros tipos de análise, porque o objetivo não era só criar um grafo, né? Um grafo é muito bonito, mas não é só isso. A gente queria extrair outras informações. O professor rodou para a gente, em R, esse código. E nesse código, gente, a gente conseguiu extrair alguns dados, algumas métricas, que eu falei para vocês lá atrás que era o conceito principal de análise de redes sociais, que é a extração dessas métricas. Então, a gente foi fazer algumas análises específicas que se aplicavam para o nosso caso. Aqui, eu trouxe só esse pedacinho, só para vocês terem uma noção. Aqui eu tenho, no ID, eu tenho a demonstração do número
que representa aquele alvo, né? Que foi só para dar uma identificação para essa pessoa, já que eu não tenho o nome dela. Depois vem o cluster. Cluster é o agrupamento, porque se a gente falar que todo mundo que está aqui no auditório faz parte desse grafo, mas eu tenho um grupo aqui, eu tenho um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo lá, então esses agrupamentos foram numerados para que a gente conseguisse enxergar de que forma eles se relacionavam. Calculamos também o grau de cada um dos alvos, e como vocês podem ver, os dois alvos, os dois primeiros, o 1 e o 2, são os com maior grau, eram os da liderança. Por incrível que pareça, a gente sempre fala da questão da organização criminosa proteger os seus líderes. Nessa organização, os líderes eram os mais expostos, eles tinham contato com todo mundo, tanto por telefone, quanto por transferência e por todas as outras formas possíveis. Calculamos a intermediação entre eles, e nesse cálculo aqui, o que a gente consegue entender? Quando a gente vai calcular a proximidade entre os alvos, a gente calcula o menor caminho entre eles. Então, eu vou calcular entre todos os alvos qual é o menor caminho de um até o outro. E eu vou entender quantas vezes um determinado alvo aparece nesse menor caminho. Isso diz o quanto aquela pessoa é importante como hub de comunicação, por exemplo. Então, se essa pessoa ela aparece em muitas comunicações, ela pode levar informação de um grupo para o outro. E assim, sempre, né? Então, essa pessoa é uma pessoa de importância. Aqui a gente está falando ainda de uma análise quantitativa, tá? Quando eu vou fazer uma análise de proximidade, eu vou analisar o quão próximo uma pessoa está em relação aos demais nós dentro daquela estrutura. Eu só vou ver essa questão de proximidade mesmo, porque também me diz sobre o fluxo de informações interno daquela organização. E a análise de PageRank, ela analisa a importância que uma pessoa tem com base nas pessoas que se comunicam com ela. Então, se alguém é amigo do organizador aqui do evento, essa pessoa ela vai ser mais importante do que quem não tem nenhum contato. E a gente pode aplicar isso de N formas. Aqui, a gente entende como mais importante quem tem maior grau. Então, necessariamente, quem se comunicava com o grau 1, com o número 1, necessariamente a gente já imagina que vai ter ali um grau maior. Essa foi uma segunda visualização gerada pela ferramenta do grupo de estudo aqui da USP de análise de redes sociais, que é do professor Digi. E essa visualização, ela permite que a gente enxergue essa divisão por cluster que eu falei para vocês, agora com cores, né? A gente divide de uma outra forma para poder compreender de que forma essas pessoas estão agrupadinhas ali dentro. Quando a gente numerou e foi olhar para toda essa organização, a gente fica pensando quem são as pessoas mais importantes dentro dela. E é de se deduzir, obviamente, que a gente vai pensar que o cara número 1 lá, que se comunica com 91 pessoas, vai ser o mais importante. Só que tem uma coisa que chama criminofísica. Eu acredito que vocês não tenham tido contato com esse contexto antes, eu estou vendo várias carinhas fazendo assim, então eu imagino que não. Criminofísica, gente, é quando eu faço uma análise criminal utilizando conceitos da física. Parece muito complexo, mas isso que eu estou mostrando para vocês já é uma análise criminofísica. A única questão é que ela é direcionada especificamente para o fenômeno criminal. E, dentro dela, exige que a gente não analise apenas se o cara tem muitos contatos, se o cara é um hub, se o cara tem alguma função ali numérica que me demonstra que o cara é importante, tá? Eu vou levar em conta também qual é o nível de especialidade da função exercida pelo cara. Então, por exemplo, se a gente pegar uma situação de um roubo, vai ter o motorista, vai ter o cara que vai estar armado, fazendo a segurança da situação, e vai ter um cara que vai explodir o caixa do banco. Para dirigir, qualquer um dirige. Para
ficar de segurança, na contenção, também qualquer pessoa fica. Mas o cara que explode, ele tem que ter um conhecimento muito específico, com muita dedicação para aprender aquilo. Então, quando a gente vai fazer uma análise dessa, eu preciso lembrar de analisar esse ponto. Qual é o nível de especialidade da função exercida? E se eu falar para vocês, aqui a gente olhando, a gente vê alguns pontinhos ali maiores que estão super conectados, a gente pensa, essa pessoa é importante. É também, mas o alvo mais importante era aquele ali, que é o que a gente chama de alvo de alto retorno topológico. Esse alvo de alto retorno topológico significa o seguinte: se eu tirar uma pessoa que está muito conectada ali dentro, eu posso até deixar a organização manca, mas eles encontram outra pessoa para fazer aquela função rápido. É igual quando a gente fala, né? O pessoal sempre brinca de prender o aviãozinho que está na rua e dali a 10 minutos tem outra pessoa no lugar dele vendendo a droga que não pegaram dele. Então, é disso que a gente está falando. Só que quando eu tiro de circulação um cara que tem um conhecimento específico, é muito difícil dele ser reposto. E esse carinha ali, que mal dá para ver nesse grafo, ele tinha conhecimento de informática e ele fazia todas as falsificações, tanto o site, os documentos e tudo mais, para facilitar que a vítima caísse no golpe. Então, vocês conseguem visualizar como ele sustentava todo o golpe, embora ele seja pouco conectado? Então, ele é um alvo que a gente tem que tirar de circulação. Isso não significa dizer, obviamente, que a gente vai deixar de focar em prender toda a organização criminosa. Mas a gente tem que botar empenho em pegar aquele cara ali que tem um conhecimento especial, porque a gente vai conseguir dar um prejuízo maior para a organização criminosa. Porque a gente já sabe que a gente tem poucos recursos, poucas pessoas, pouco dinheiro investido para que a gente consiga fazer algo com efetividade. Então, a gente tem que direcionar esforços. Então, vamos direcionar em quem a gente sabe que vai doer para eles. Esse é o ponto da pesquisa como um todo. Era entender quem era esse alvo de alto retorno topológico, e era aquele carinha ali, que era o alvo 14, que eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Ele era do primeiro cluster, e ele tinha um ground, ele tinha uma conexão com 11 pessoas. Tinha gente ali conectada com 91. Embora a média fosse de 10, 12 conexões entre os alvos, e aqui eu não fiz um grafo que seja direcionado, então pouco importa quem transferiu ou ligou ou se comunicou com quem, eu considero apenas a comunicação como um vínculo, independente da direção. Então, assim, o cara tem 11 conexões. Ele não é ninguém. Se a gente olhar desse ângulo, a gente não dá moral para ele. Mas aí, com esse conhecimento, a gente consegue fazer essa análise mais ampla. Bom, a conclusão dessa pesquisa foi entender que hoje a gente precisa se modernizar. Isso vale tanto para as pessoas, digamos, civis, quanto para a polícia, que precisa rever os seus métodos, não só a polícia, mas todos os órgãos envolvidos nas políticas criminais. E trazer uma proposta demonstrando de que forma a gente poderia direcionar esses esforços, por exemplo, nesse caso específico. E apresentando como proposta para um próximo caso, uma aplicação, desenvolvimento de alguma coisa que possa facilitar a aplicação desse método dentro do dia a dia, da praxe policial. Eu trago aqui as minhas referências e obrigada pela atenção, pessoal. Aqui está o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, e estou aberta para perguntas. Pode falar. Ali. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela apresentação. E eu queria saber como que ficou o desfecho da Operação Antares. Na operação, menino, foi todo mundo indiciado, tinha vários alvos de outros países, no caso, especificamente, nesse caso, era da Nigéria, e que até vou acrescentar uma informação que eu tinha pulado lá atrás.
Esse golpe de estelionato amoroso, eu não sei te dizer o porquê, tá? Eu não sei, eu só fui procurar e todo lugar que eu procurava tinha essa informação. A Nigéria é campeã na prática desse crime. Especificamente desse crime. Então, lá eles têm várias organizações criminosas voltadas para isso. Então, tem que envolver uma cooperação internacional para conseguir pegar esses alvos. Os alvos cabeça ali, os dois eram nigerianos, e tinha alguns outros que eram nigerianos, mas moravam no país, se não me engano, e aí esses eu sei que foram presos. A operação, ela está finalizando, assim, o processo judicial, mas as prisões que tinham para ser feitas já foram feitas, foram dos 211, eu não vou saber te dizer agora quantas pessoas foram presas, eu sei que todos foram indiciados, tá? Então todos estão sendo processados, presos não tem como te garantir agora, tá? Obrigado. E mais uma. E qual é a sua opinião na utilização desses métodos mais científicos no combate ao crime e na segurança pública? Menino, vou pegar meu PowerPoint sobre esse assunto. Porque, assim, eu sou uma defensora ferrenha da aproximação da academia com a ciência policial, sabe? Porque a gente fala muito de conhecimento empírico. Eu entendo que a polícia, ela exige um tipo de vivência para você entender de fato o que acontece ali dentro, você precisa disso. Só que muitas vezes o olhar externo é que vai te permitir um crescimento, uma compreensão que, estando lá dentro, você não vai ter. Então, a gente tem vários estudiosos, e os maiores estudiosos do país não são policiais. E eu sempre tento fazer essa aproximação de todas as formas que eu posso trazer para o diálogo, porque eu falo, a academia, a ciência precisa se aproximar do Estado. Enquanto o Estado ficar se afastando, negando a aplicação da ciência, a gente não avança como sociedade. Eu não consigo enxergar como. Mais alguma dúvida do presencial? Nope. Online tem? Não? Então, acho que é isso. Muito obrigado pela palestra. Palmas de novo, gente.